Olá, boa tarde. Estamos de volta com a segunda edição deste magazine informativo, Movimento Desportivo, é o nome do programa, por isso, bem-vindo a mais uma reflexão, mais uma conversa, mais uma análise, mais um enquadramento, obviamente, dos factos ou mesmo assuntos que inflamam o desporto, quer a nível de Angola e para lá das nossas fronteiras. E para a conversa estão comigo em estúdio, obviamente, para este mesmo enquadramento ou análise dos factos que temos para hoje. Estão comigo em estúdios da RTV Lance os nossos analistas, que já estão, obviamente, a tornarem-se residentes deste programa. Paulo Mussassa, a quem é o cumprimento, companheiro, viva, boa tarde e bem-vindo. Viva, boa tarde, a partir do estúdio da RTV Lance, mando um abraço a vastas saudações desse programa. Exatamente. E também está conosco, ou comigo particularmente, ainda o Francisco Domingo, a quem eu cumprimento. Companheiro, viva! Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E obrigado também à Lance Media e vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, exatamente. Feita então a apresentação dos nossos convidados, vamos obviamente para o desfile daquilo que a gente tem para hoje. Olha, vamos abordar aqui neste programa, durante o tempo que a gente estará ao ar, assuntos como os incidentes que aconteceram na 22ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, vulgo Girabola, os incidentes que ocorreram do jogo entre o Clube São Salvador do Uíge, ou do Zaire, melhor dizendo, ante o Clube Recreativo do Libolo, em que obviamente houve arremessos contundentes ou arremessos de materiais contundentes ao relevado, que feriram obviamente um jogador da equipa do Clube Recreativo do Libolo, e de facto a FAF multou esta mesma, nesse caso a equipa do São Salvador do Zaire, com uma multa de 320 mil kwanzas e 3 jogos de suspensão, 3 jogos naturalmente sem 3 jogos sem adeptos no estádio de São Salvador do Uíge. E também ainda temos o Girabola. Ontem o campeão Petro de Luanda empatou em pleno 11 de novembro ante o Desportivo de Saurimo. E obviamente no final vamos olhar para o jogo de ontem, a edição número 121 da Taça do Rei de Espanha, que ainda deu o resultado 3-2 favorável ao Futebol Clube de Barcelona. Portanto, o Real Madrid perdeu por este score. Portanto, vamos então para o desenvolvimento ou desfile dos factos que acabei de apresentar, e vamos para o primeiro facto que tem que ver com a multa de 320 mil kwanzas que a FAF exarou para o Clube São Salvador do Uíge em função dos incidentes que culminou com, digamos, os ferimentos a um jogador do Libolo, tudo por conta de o Libolo ter vencido em casa do São Salvador do Uíge. E, portanto, para a conversa então está comigo, vou estender a pergunta para o Paulo Mussassa. Companheiro, o que dizer deste episódio que aconteceu no Zaire? Primeiro dizer que esse é um episódio lamentável, foi algo que no futebol isso jamais pode ser permitido. Depois dizer que para mim foi muito pouco a multa aplicada ao São Salvador do Zaire, que é uma equipa que é estreante no Girabola, e a multa devia ser um bocadinho mais extensiva, devia ser uma multa, para mim, na minha ótica, de 1 milhão e pouco, porque quando a multa é muito mais pesada, as equipas tendem a passar aos seus adeptos que no futebol não pode existir violência. Por isso é que a FAF tem que pôr a mão mais pesada às equipas que têm adeptos com essas práticas. Por isso eu acho que, pese embora eu acho que os 3 jogos à porta fechada foi uma decisão bem acertada, né? E só não concordo na multa. Mais elevado. A multa devia ser um bocadinho mais elevada. Não acha que também este valor é em função da capacidade financeira do próprio clube? Aí está, quando você aplica uma multa com um clube que não tem uma capacidade financeira para pagar a tal multa, ele da próxima vez
os adeptos vão ser um bocadinho mais comodidos, porque sabem que o seu clube é que vai ser afetado. E também referindo uma coisa aqui, os estádios têm que passar uma segurança aos artistas da bola. Quando você põe um estádio como o do São Salvador, que praticamente não tem segurança, aquele estádio, aquele é um estádio que não oferece boa segurança aos artistas da bola. Então acho que a FAF também devia ser um bocadinho... Tinha que ter um bocadinho de a mão mais pesada no que concerne a isso, aos estádios, e aí visitar os estádios, a aprovação dos estádios, claro que... Albergar jogos de girabola. Exatamente. Senão podíamos ter incidentes disso mais e mais vezes, porque... Não sei se te lembras o incidente que aconteceu, o Sagrada Petro de Luanda, foi uma enchente ao campo lá também no Dundo. Exatamente. Então, a FAF devia fazer um trabalho... Até que o INEMA chegou atrasado. Né? Exato. Mas o INEMA chegou atrasado, mas o estádio não oferece segurança. Não oferece segurança aos artistas da bola. Por isso é que há incidentes desse gênero. E para mim foi uma decisão bem acertada e que outros clubes... Peca pela redução do valor. Vou sempre bater na mesma tecla. Peca pela redução dos valores, porque... Se for os valores mais extensivos, então as equipas vão passar para os adeptos que deviam ser mais comodidos e menos infusivos na sua forma de ver os jogos. Paulo, já volto para si. Vou agora em conversa com o Francisco Domingo, companheiro. Acha que partilha a mesma opinião? O valor é pouco para a multa aplicada? Muito obrigado nesse exato momento pela pergunta. O clube... CS Zaire. São Salvador, muito obrigado. São Salvador, eu acho que primeiro nós temos que ver, antes de você entrar numa competição, tens que ver o seu legado financeiro. Muitas equipas erram, principalmente nacionalmente, porque no seu gestor financeiro, aqui não há nada, nem sequer para pagar um jogador. Mas está aqui a insinuar que o São Salvador do Zaire tem problemas de atrasos salariais? Não só o São Salvador, como as outras equipas nacionais têm problema. Agora, foi multado por 320 mil quase. Mas por conta do comportamento dos adeptos. Não, o comportamento também conta. Só que, multando o São Salvador, vai multar o São Salvador, por exemplo, a FAF multou. Por exemplo, vão ficar 3 jogos à porta fechada sem jogar. A FAF sem adeptos. A FAF já sem arrecadar valor, nesse caso. A FAF já se perguntou o que tem no fundo do São Salvador? Mas o que é que quer dizer com essas palavras? Eu quero dizer o quê? O São Salvador, para mim, não é uma equipa que neste exato momento tem que competir. Porque São Salvador tem muitas falhas. Em termos de? Primeiro, falamos de estádio. Mas não é só o problema de São Salvador. Lógico. Esse é o problema nacional. Eu lembro que o presidente da FAF disponibilizou pacotes financeiros para países que estão com déficits. O presidente da FIFA. Lógico. Da FIFA. Ele disponibilizou valores para poder dar um suporte nas equipas que não têm como se mexer no caso de não, mas isso vê, Francisco, espera. Meu caso, Paulo. Sim, mas isso, Francisco, isso tem mais a ver, desculpa cortar, meu irmão, mas isso tem mais a ver sobre a questão logística de cada clube. Você para entrar numa competição, você não pode entrar numa competição. Por exemplo, há equipas que entram para girar a bola e depois a faltar 5, 6 jornadas desistem. Para entrar num campeonato, vou dizer assim, quando tu queres competir a segunda, queres entrar para um campeonato, você logisticamente tem que se preparar. Você agora não pode aqui me dizer que o São Salvador, não são São Salvador, que a FIFA disponibilizou dinheiro para algumas equipas que têm uma logística financeira. Caso da federação. Exatamente. Mas se você ver, são quantas equipas? São muitas equipas. Quanto é que a federação recebeu? A federação tem as suas prioridades. Tem a seleção nacional, a da seleção nacional de futebol. Tem um ministério... Mas companheiro, já atenção, não está aqui em causa o valor que a FIFA disponibilizou. O caso aqui é de São Salvador do Zaire. Exato, mas só que foi multada. Só que, Ernesto... E a questão que eu coloco é se esta multa, para que o Francisco, se esta multa é de facto uma multa que vai de acordo em função daquilo que é o ato protagonizado, ou se não está de acordo a multa. Esse é o ponto de vista que eu pedi. De acordo, eu não estou. Paulo disse que tinha que ser mais. Tudo muito bem, tinha que ser mais. Mas o problema é como São Salvador... eu não sei se já pagou a multa.
a federação deu uma moratória de 20 dias. De 20 dias. Vai passar os 20 dias, às vezes nem sequer 20 mil kwanzas São Salvador deu. Porque são muitos déficits que as equipas nacionais têm. Exatamente. Daí mesmo que se eu acrescentasse o valor... Nem 1 milhão chegaria. Se acrescesse o valor da multa, naturalmente... Lógico, acrescer o valor, a FAF pode acrescer. O problema está em gestão financeira. Porque muitas equipas nacionais passam déficit, até alimentação. Isso aqui é verdade. Alimentação. Isso aqui é manifesto. Mas a grande verdade é que também em meio dessas situações todas a FAF não pode estar em pavio e sereno, olhando... Lógico, aquele incidente não pode ficar assim. Não pode. Aquilo para o futebol, isso é inadmissível. Exatamente. É inadmissível. E para o comportamento do adepto ao Paulo, o que é que se recomenda? É que eu disse há pouco na minha explanação. Recomenda-se que veja-se os jogos nos estádios de uma forma menos efusiva. Tá bom que futebol é um desporto muito apaixonante. Sim, e há os adeptos fanáticos e há aqueles adeptos mais comodidos na sua forma de ver o jogo, tudo muito bem, mais equilibrados. E eu recomendo que, quando vão ver o jogo, que pensam primeiro, que antes de fazerem tais atos, pensam na equipa. Se pensassem na equipa, quais serão os castigos atribuídos às equipas, eu acho que tipo desse comportamento pudesse cortar, pronto. Não há aqui outro meu tempo para procurar, pudesse cortar esse tipo de comportamento. E também as equipas podiam passar aos seus adeptos, conversar mais, deviam ser mais pedagógicas com os seus adeptos. Mais comunicativa. Mais comunicativa com os seus adeptos. De apelar... Exatamente. Qualquer ação contra do adepto ou errada do adepto pode obviamente afetar. E que podia ser prejudicada a própria equipa. Exatamente. Porque eu conheci um técnico que me dizia que mais importante nem o nome que está escrito o nome que está escrito atrás da camisola, mas o emblema que está aqui. Lógico. O emblema que está aqui deve ser mais importante. Então você, antes de fazer alguma coisa, tem que pensar no emblema que está no teu peito. Há uns que não respeitam isso. O que é que você representa? Os adeptos também têm que ter esse tipo de pensamento e terem esse fio lógico quando tiverem a fazer algum comportamento dessa natureza. O jogador do Clube Recreativo do Libolo foi digamos, atingido com ferimentos graves. E desses 320 mil kwanzas, 20% deste valor vai para atender os ferimentos deste mesmo jogador. Acha que este valor, 20%, corresponde para atender o ferimento desse mesmo jogador, na sua visão? Corresponder? Eu acho para mim que o Libolo vai pegar, vai trabalhar nisso sozinho. Porque se receberem alguma coisa, não vai chegar para, prontos, né? Responsabilizar sobre aquilo que aconteceu. Mas eu vou falar em algo bem básico. Os adeptos não merecem, nesse tipo de ato, entrarem no estádio. Independentemente do que aconteça, não merecem. Porque se é assim, então é claro que não têm noção do que é o desporto. E porque o Clube São Salvador do Zaire não é um clube que está sedento de pontos, não é? Pelo que a gente está a acompanhar nesta edição do Girabola, não é, está bem posicionado. Está bem. Está em cima do Carmona, está em cima do Santa Rita, está em cima do Isaac de Benguela, sim. Nem corre o risco de cair de divisão. Não. E depois o adepto deve obviamente entender que se hoje está a perder é porque ontem já ganhou uma outra equipa, não é? E depois não sou, Ernesto. Da pouca investigação que eu fiz sobre o São Salvador, eu sei que o governo do Zaire apoia o São Salvador. Obviamente. Apoia porque o Adriano Mendes de Carvalho. O Adriano Mendes de Carvalho é alguém que já mostrou disponibilidade em ajudar a equipa, porque é amante de desporto, é um desporto e também, para lá de ser amante de desporto, aquele movimento desportivo que acontece no final de semana, aquela euforia toda, aquela questão, digamos, enfim, partidalista, de querer ver a nossa província, a nossa zona animada e os jovens também animados a correr ao estádio, também traz até porque o próprio Zaire ficou durante muito tempo sem uma equipa primodivisionária no campeonato nacional. Sim, então por isso é que os adeptos deviam ser menos infusivos na sua forma de festejar um golo, na sua forma de acharem que foram injustiçados pelo árbitro. Exatamente. Porque os artistas da bola têm que trabalhar, porque o futebol é
dentro de campo. Fora de campo não pode haver esse tipo de práticas. É tolerância zero à violência dentro do desporto. Tolerância zero. Foi então as palavras do nosso Paulo Mussassa. Vamos então somar e seguir com mais tópico, mais, obviamente, mais assunto, mais matérias. Vamos para Girabola. Girabola que está, obviamente, ao rubro. Faltam 4 jornadas para o fim. E ontem vimos o Petro de Luanda, o campeão e o líder ainda, a vencer ou a empatar, melhor dizendo, ante o clube desportivo da Lunda Sul por 0 bolas e, digamos, aqui a esvaziar as suas aspirações para, obviamente, sagrar-se novamente campeão. Mas a pergunta que não se cala é: Francisco Domingos, com este resultado, o Petro demonstra que não está preparado para ser o campeão de Girabola nesta edição e pode perder o título para o William de Benguela, caso vença hoje, nesse caso? Se vencer, porque o William de Benguela está a dar confio no Petro. Está a mostrar que também um dos leões que quer ser campeão do Girabola. E vai ser. Porque o Petro está a cambalear. E se continuar assim, o Petro nem na tabela vai chegar. Nem na tabela vai chegar. Mas, Petro é Petro. Se concentrar e verem que o Girabola é o mesmo que eles querem, o foco é aquele, então vão se concentrar e vão chegar até lá. Mas se não for isso, o William vai ser campeão. Vai ser campeão. Sim. Paulo, acha que o Petro pode, digamos, sentir uma tremura e deixar o pássaro voar para o William? Eu acho que já sentiu ontem, no empate de ontem. No empate de ontem, se o William ganha hoje ao Interclube, fica a 1 ponto do Petro de Luanda e reacende de novo aquela pergunta: quem vai ser campeão? Eu, na entrevista passada, disse que gostaria que o William mordesse o calcanhar ao Petro até a última instância. Exatamente. Viríamos um campeonato brilhante. Mas tenho aqui uma coisa a dizer. O William hoje vai jogar contra o Inter. O Inter é uma equipa que também está a precisar de pontos. Está com muitos déficits. Pode estar com muito déficit, muito bem, mas tem agora um novo treinador. O técnico Beto tem Bianchi. O Beto Bianchi. O Beto Bianchi tem currículo e conhece muito bem o nosso campeonato. Foi campeão pelo Petro de Luanda. Exatamente. E pode-se dizer que o campeonato não se define ainda já hoje, conforme disse o meu colega, que o William vai ser campeão. Não, há que esperar, não há que fazer aqui agora abordagem empírica ou abordagem emocionada. Não. Vamos dizer o campeonato seguir, tá bom o campeonato, tanto como no topo como lá embaixo. O Luanda City ganhou agora no jogo antepassado, nessa jornada eu não acompanho o Luanda City, mas sei que fugiu um bocadinho da linha debaixo d'água. E tanto no topo como lá embaixo tem aquela guerra acirrada entre quem vai descer, excepto o Isaac, eu acho que o Isaac, o Carmona já desce. Vou acertar minha abordagem ao William. A William vai continuar a morder o calcanhar no Petro. Gostaria eu, como disse na entrevista passada, que tivéssemos campeonato ao rubro até o fim. Exatamente. Mas é uma questão de... O futebol é um desporto mais injusto que eu conheço. Exatamente. Tu podes fazer de tudo, mas no final, quem sai a ganhar é a equipa que muitos nem sonhavam que podiam ganhar, por causa da injustiça que existe no futebol. O que eu quero dizer é que não vou ainda ter conclusões aqui precipitadas a dizer se o William ou o Petro vai ser campeão. Vou deixar o campeonato rolar. Mas e depois... tem este receio em função da experiência que o Petro tem e da própria inexperiência do William? Acha que o William na última hora pode tremer e largar tudo? Exatamente, pode, como... Também isso é uma faca de 2 gumes, como podemos ver também um Brilharete que fez o Sagrada Esperança na última jornada contra o Petro. Foi campeão no 11 de novembro. Exatamente. E deu a data como uma equipa menos experiente que o Petro. Petro naquela altura tinha... O Sagrada, comparando o Williete, o Sagrada tem outro palmarés. Exatamente, mas antes de ter esse palmarés também veio de baixo. Para ter esse palmarés tem que conquistar. É sempre uma primeira vez. Tá? Exatamente. Paulo, vê lá uma questão. A Bíblia diz que os fortes fortificam os fracos e os fracos fortificam os fortes. Presta lá atenção, meu irmão. Se o William no passado foi fraco, por causa do forte,
ele está a ser forte hoje porque também está a ver que o próprio Petro está a mostrar debilidade. Até porque a nossa abordagem aqui, estamos aqui a essa altura a trazer isso porque estamos a perceber que o Petro não está a 100%. E neste está caso, a deixar alguns espaços. Lógico. E esses espaços podem ser, obviamente, ocupados pelo Williet. Lógico. Por isso que eu disse que os fortes fortificam os fracos e os fracos fortificam os fortes. Atenção, o próprio Petro é forte, mas a cambalear desse jeito, está a se dizer que é fraco. E o Williet vai ver que nessas oportunidades ele vai se tornar também uma equipa muito forte por causa do Petro que está a cambalear e com a experiência que tem. Atenção. E em função deste mesmo, essas mesmas cambalhotas que o Petro está a dar, se estivéssemos com, digamos, um clube, digamos, mais experiente a morder os calcanhares do Petro, a essa altura teríamos uma outra abordagem. Não é? Se tivéssemos um 1º de Agosto, tivéssemos um Sagrada Esperança, um Interclube na posição do Williet, obviamente que nós teríamos um outro posicionamento agora. Não é? A função de ser o Williet, que, assim, entre aspas, uma equipa inexperiente, não mesmo entre aspas, é real, uma equipa inexperiente nesses lugares, estamos aqui ainda muito céticos. Mas atenção, futebol, temos que meter em conta futebol. Futebol, que até os mais experientes caem. Futebol, que até mais experientes caem. Não é uma ciência exata. Não. Assim como o tubarão é dono do mar, assim também o tubarão vai morrer, porque os peixes pequenos também podem dar cabo do tubarão. Exatamente. Então vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos já e é uma questão de alguns minutos. Vamos obviamente dar uns goles de água e voltamos. Viva! Estamos de volta para a segunda parte deste programa e agora vamos para o desporto internacional. No último sábado assistiu-se à final da Taça do Rei de Espanha, em que houve um embate entre o Barcelona e o Real Madrid, ou vice-versa, como quiseres nesse caso. E viu-se então um jogo bastante equilibrado, com resultado de 3-2 favorável ao Barcelona. E vamos então para a questão, Paulo Mussassa. Acompanhou o jogo, não é? Acompanhei, sim. Onde acha que o que é de mais importante realçar nesse jogo? Nesse jogo, o mais importante é a equipa do Barcelona, do jeito que está a atravessar o momento. Está num perfeito momento. O Real Madrid está num momento descendente. Está num momento descendente por quê? Porque há jogadores aí que já estão em fase terminal. Como dissemos aqui na entrevista passada, o Luka Modric, eu acho que também o António Rüdiger. A idade está a pesar nesse caso. Exato. O António Rüdiger também já não tem o mesmo traquejo que tem. No jogo do sábado viu-se que não acompanhou muito bem as dinâmicas dos avançados do Barcelona. Mas em suma é isso. O Barcelona está num momento ascendente e o Real Madrid está num momento descendente. Estás a ver? E ontem viu-se uma equipa do Barcelona com uma canteira muito jovem. O Hansi Flick fez um trabalho de base muito bom no Barcelona, que é pegar a equipa, alguns jogadores da La Masia, que é a escola do Barcelona, deu-lhes a oportunidade numa idade em que muitos duvidaram. Meninos de 17, como Lamine, sim, meninos como Cubarsí, meninos como mesmo o próprio Marco Casador, Fermín López, certo, são garotos que pegaram a equipa no Barcelona e transformaram e revigoraram esse Barcelona. Juntaram a veterania de Lewandowski, de Rafinha, de o próprio Nigo Martínez, que sábado fez. Exato, que sábado fez um grande jogo. O Szczęsny, que estava sem equipa, volta no Barcelona e faz defesas extraordinárias. Nem parece que estava alguns meses sem jogar. É para você ver, desculpa, mano, é para você ver que como a equipa do Barcelona está revigorada. Você percebe? E no sábado, eu nunca disse isso porque eu sou adepto e simpatizante do Real Madrid, mas se tivesse, e assumi isso, sem vergonha, e se fosse para ter uma equipa ganhadora da Copa do Rei,
seria o Barcelona. Porque o Barcelona fez para merecer. Barcelona fez para merecer. Fez um jogaço na primeira parte que podia acabar o jogo. O Pedri, o problema está no Pedri. Quando eu digo problema é de forma de ironia, porque o Pedri rebentou com o meio campo do Real Madrid completamente. Rebentou com o meio campo do Real Madrid. Depois, na segunda parte, a entrada de Mbappé, o próprio Arda Güler, atenção, Arda Güler, eu acho que merecia mais oportunidade e mais minutos para jogar. O Luka Modric, que eu disse... Já está a terminar também. Exato, o Luka Modric, que eu disse que aqui está em fase terminal, mas entrou muito bem, teve uma boa simbiose entre ele. Muito regular. Sim, entre ele e o Tchouaméni, que ontem, para mim, foi o melhor jogo no clássico que o Tchouaméni fez. E em partes que eu digo que ontem, se tivesse uma equipa para ganhar, quando digo ontem, claro, no sábado, se tivesse uma equipa para ganhar o jogo, foi claramente o Barcelona. Foi superior. O vencedor justo, não é? Foi o vencedor justo em todos em termos de aspectos. Para si. O Francisco Domingos acompanhou o jogo de ontem, não é? Lógico. Acha que com esta derrota, na derrota de 3-2, o Carlo Ancelotti montou bem a equipa? Eu vou dizer o seguinte. O Real Madrid, se brincar, aqueles miúdos, a próxima época, não sei se vão permanecer no Real Madrid. Mas está a falar de quem, propriamente? Estamos a falar estamos a falar do próprio Rodrigo em si, estamos a falar do Arda Güler, estamos a falar do... Não, mas o Rodrigo, a cabeça dele já não está em Madrid. Estamos a falar da... A cabeça do Rodrigo já não está em Madrid. Prossiga, meu companheiro. Estamos a falar daquele miúdo, só o nome passa na memória, o brasileiro. O Hendrick. O Hendrick. Estamos a falar de crianças que podem mudar a rotatividade do Real Madrid. Então a culpa não está no técnico. Não, está no técnico porque aquelas crianças, como já se viu, trazem muita produtividade vitamina, né? no Real Madrid. O Ancelotti, por A mais B, viu isto. Mas por quê? O Ancelotti está a olhar na visão da experiência. Esqueceu-se que é necessário aliar a juventude com a experiência, não é? O útil e o agradável. Real Madrid, não gostei. Sendo sincero, não gostei. Porque o Real Madrid, sendo uma equipa veterana e conhece de todos os campos, não merecia perder daquele jeito. Francisco, já te chamo. E nós vimos um jogo em que o Barcelona entrou a ganhar, nesse caso, a primeira parte saiu por 1-0, mas depois na segunda parte entra o Kylian Mbappé e o jogo muda e até passou em frente do marcador, ganhando por 2-1. E estando mesmo praticamente com o jogo a terminar, vimos um Real Madrid que se fez ou deixou-se empatar e levou o jogo aos prolongamentos. O que é que tu achas, na sua ótica, que terá faltado para o Real Madrid levar de vencida a partida? Primeiro, faltou pernas ao Real Madrid. Segundo, destacar aqui alguns jogadores no Real Madrid, pela pergunta que me fez. O Jude Bellingham fez um ótimo jogo. Lógico, sempre tem feito. O Arda Güler já disse. O Tchouaméni também fez tirando chapéu pelo Tchouaméni. Fez um ótimo jogo, mas só que encontrou um Barcelona que quando sofre o segundo golo, não jogou com o coração, jogou com a cabeça. Lógico. Teve calma, teve posse. Como sempre teve. E o Lamine Yamal, o Lamine é aquele jogador que, diferente do Lamine e Vinícius, não estou aqui a fazer comparações absurdas, eu só estou a fazer comparações comportamentais. O Barcelona pode estar a perder por 3-1, 3-2, mas não muda o foco. Eu acho que essa mentalidade do Barcelona, o Hansi Flick transmitiu a todos os jogadores deles. Se a coisa de a essência permanece? Sim. A coisa de 2, 3 anos atrás. O Rafinha era um jogador muito rabugento, o Rafinha era um jogador muito briguento. Muito reclamão. Sim, mas agora o Rafinha está numa paz de espírito e numa calma muito grande. Isso é o quê? É um trabalho de treinador. O treinador, às vezes, eu quando treinei, o meu treinador sempre dizia isso. Tu tens pai em casa, mas aqui eu sou teu pai. Lógico. O treinador tem que passar muito... Conforme um pai é para o filho. Filosofia de trabalho. Exato, é filosofia de trabalho. Obrigado. Mas o Hansi Flick passou essa filosofia de calma, de tranquilidade. O Barcelona sofre o segundo golo aos 77 minutos. O Real Madrid, se tivesse a calma que o Barcelona tem, podia levar o jogo de vencida. Mas quem é que devia transmitir essa calma? Essa calma devia ser transmitida
a partir do técnico. Ontem vi um Ancelotti, quando digo sempre sábado, vi um Ancelotti muito rabugento, que tomou um cartão amarelo. Sim. Vi um Ancelotti que passou... Se põe em confusão. Exato, passou também nervosismo. Não, tem muito o estilo dele. O Ancelotti é um treinador muito comodido, muito na dele, é um gentleman, que eu gosto de lhe chamar. Ele é um gentleman. Mas no jogo da final viu-se um Ancelotti resmungão, um Ancelotti que tomou um cartão amarelo, um Ancelotti que volta e meia reclamava, gesticulava por aquele nervosismo passou para dentro de campo. Os jogadores não tiveram essa calma, porque o Barcelona, se tivesse o mesmo comportamento do Real Madrid, o Barcelona perderia o jogo. Então, Francisco, acha que o que é que você acha? Depois do 2-0, depois de duas bolas a uma, quase já nos minutos finais da partida, o que é que tu aconselharias ao técnico? Ou seja, o que é que achas que o técnico devia ter feito para levar de vencida a Barcelona? Ancelotti é um grande técnico, mas eu acho que ontem faltou-lhe as pastilhas. As pastilhas é que lhe acalmam. Faltou-lhe Olha, que ele não tem mais comum. Está a dizer que a empresa não está a fornecer mais? É isso? Eu acho que a equipa técnica atrasou de trazer as pastilhas. Grande piada. Grande realmente. Porque Ancelotti, para mim, vai descansar. Eu rendo muita homenagem naquele senhor. Sim. Vai descansar porque já deu muito. E quem vai suceder o Ancelotti? Trabalhar com aqueles meninos. Então, assim, os argumentos de razão dos nossos analistas do programa de hoje, Paulo Mussassa e também Francisco Domingos, eles que, obviamente, durante o tempo que estivemos ao ar, deram os seus pontos de vista, o seu contributo para aquilo que é a abordagem que a gente trouxe para hoje. E para si, que de facto nos acompanha, partilha a nossa transmissão, acompanha as nossas transmissões também. Estamos obviamente no YouTube, ainda no Facebook e a nossa plataforma você já sabe, é a RTV Lance Media. E aqui também vai ainda um abraço extensivo aos nossos internautas que têm acompanhado muito o nosso trabalho, ao Adelino Chilala, ao Maneco Cacungo, ainda ao Fernandes Henrique Joaquim, ao Pedro Henrique Joaquim também, eles que têm estado obviamente na partilha, no elevar aquilo que tem sido o nosso trabalho. E nós terminamos a abordagem de hoje e sem mais para dizer, em nome desta vasta, competente e jovem equipa, o Ernesto Neto tem o prazer de despedir-se e muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.